Olá, Ritinha. Então o que é que tu andas a fazer? Olha, eu vim a ter contigo. Acho que não combinou, mas eu tive um sonho que me deixou assim um bocadinho empolgada. Deixou-te o quê? Empolgada? Queres-te explicar melhor? Fiquei assim com vontade de fazê-lo, de concretizar o meu sonho. Assim já está melhor. E o que é que tinhas no teu sonho? Eu queria fazer um jardim. Um jardim? Mas isso é interessante. Pois é, e depois hoje de manhã, quando eu me levantei, eu peguei a minha Bíblia e estive a ler. Tu já leste a Bíblia hoje? Claro! Eu gosto de ler logo pela manhã. E tu já leste? Não. Zeca, tu és um preguiçoso. Não sou nada. É sim. Mas olha, eu li na Bíblia que um semeador, ele saiu para semear as suas sementes. Foi? Eu nunca li nada disso. Pois, se tu não lês a Bíblia, como é que tu vais ler? Ritinha, toma calma. Mas então o que é que aconteceu? Conta lá. Ele saiu a semear e quando ele atirava as sementes, muitas caíram noutros sítios. E uma delas caiu no caminho, à beira do caminho. Mas no caminho não há lugar para se semear. Pois não, mas como ele ia atirando as sementes, algumas caíram à beira do caminho. E sabes o que é que aconteceu? Bem, imagino que os pássaros comeram. Isso mesmo, os pássaros vieram e comeram as sementes. Pois, e ele então não consegue ter os frutos daquelas sementes. Pois não, mas depois há outras sementes que à medida que ele vai semeando, elas caíram num lugar que tinha mais pedras. Também não vai dar muito certo, pois não? Pois não, mas as sementes cresceram. E só que quando chegou o sol, queimou-as? Pois, foi isso mesmo, queimou-as porque elas não tinham raiz suficiente. Tu não leste, mas tu percebes algumas coisas de sementes. Pois, o meu avô era agricultor. Então tu conheces algumas coisas. E a Bíblia ainda diz que umas outras sementes elas caíram em lugares que já tinham outras sementes, que eram espinhos. E então a semente boa, ela começou a crescer e estava a tentar dar o fruto, mas depois não consegue. Claro que não, porque os espinhos eles vão abafar a plantinha e ela não pode dar os seus frutos. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, coitadas das sementes que caíram nesses lugares. Há um outro terreno, o terreno bom onde caíram as sementes e elas deram muito fruto. E o semeador ficou feliz, certamente. Claro, ele estava à espera das sementes darem o fruto para ele ter o seu ganha-pão. Mas, Ritinha, essa história da Bíblia não tem significado nenhum? É porque todas as histórias da Bíblia querem ensinar-nos alguma coisa. Claro que tem! Eu li a história toda e o Senhor Jesus já estava a ensinar as pessoas e aqueles terrenos, eles... Deixa ver se eu lembro. Mas olha, vamos andando para a minha casa para tu me ajudares a fazer o meu jardim, está bem? Eu acho que vou conseguir me lembrar e vou-te contar o resto. Está bem, Ritinha, então vamos lá. Acho que já me consigo lembrar um bocadinho. Então, os terrenos significam as pessoas e o coração das pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus, sabes? E há muitos corações diferentes. Há aqueles que querem ouvir e há aqueles que não querem ouvir. Pois é verdade, Ritinha. Mas então, e tu sabes mais alguma coisa? Claro que eu sei. Eu vou-te contando, vamos lá. Boa! Chegaste mesmo a tempo! Estamos a começar o nosso Clube de Boas Novas! És muito bem-vindo! Chama os teus amigos e prepara-te porque temos coisas novas para aprender! Mas olha, vamos cantar! Eu gosto de cantar! Vou pegar a minha viola! Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como desejas ou como Deus quer? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas
como tu queres ou como Deus quer? Será que o engano e a tentação roubam de ti a palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que a tristeza e a preocupação abalam a tua confiança em Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Será que os desejos do teu coração impedem que vivas na palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que floresce no teu coração o fruto que vem do poder de Deus? O amor, a alegria, a paz, a mansidão, a fé que precisas para viver. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Vou fazer aqui um gesto em língua gestual portuguesa. Sabes o que significa? Obedecer. Mas o que significa obedecer? O que é obediência? É fazer o que nos pedem para fazer e não fazer o que não é suposto fazermos, o que é proibido. Obedecer é escutar com muita atenção a algo muito importante e que é fundamental para nós. É acatar com as ordens, é submeter-nos a uma autoridade. Mas o que é que o Senhor Jesus diz sobre obediência? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Palavras do Senhor Jesus que estão no livro de João, capítulo 14, no versículo 21, parte A. Vamos dizer novamente o nosso versículo que temos estado a aprender nos últimos programas e desta vez, quando dissermos a palavra obedece, vamos juntar o gesto de obedecer. Vamos lá? A Bíblia diz em João 14, 21a: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João, capítulo 14, versículo 21, parte A. E este gesto, o que significa? Significa amor na língua gestual portuguesa. E o que é o amor? É um sentimento de carinho e expressão de afeto que demonstramos a alguém de quem gostamos. Vamos dizer novamente o nosso versículo fazendo estes dois gestos. Quando dissermos a palavra ama e obedece, fazemos os gestos que aprendemos. Vamos lá. A Bíblia diz em João 14, 21a: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. João 14, 21a. Obediência e amor. Estas palavras combinam muito bem, não é verdade? Ficam muito bem juntas, andam de mãos dadas. Porque amamos os nossos pais, somos obedientes a eles. Porque amamos a Deus, obedecemos ao nosso Senhor Deus. Porque amamos ao Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos e que estão na Bíblia. Este é o gesto para a palavra Bíblia, na língua gestual portuguesa. Vamos lá? Bíblia. Agora vamos novamente dizer o versículo, mas com estes três gestos. Vamos usar o gesto da Bíblia para as palavras Bíblia e mandamentos, ok? A Bíblia diz em João 14, 21a: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Obedecer nem sempre é fácil, é verdade, por causa da tendência que todos nós temos de querer fazer as coisas à nossa maneira e não à maneira de Deus. Mas estava aqui a pensar, o que é que nos pode ajudar a sermos mais obedientes à palavra de Deus? Se tu já és um filho de Deus, se já confias no Senhor Jesus como teu Salvador, eu tenho aqui 5 dicas para ti. 5 dicas! A primeira dica
é lembrar que Deus sempre sabe o que é o melhor para nós. Por isso nós podemos confiar em tudo que Ele nos pede para fazer ou não fazer, porque Ele sabe sempre o melhor para nós. E quando nós lemos a Bíblia, podemos descobrir que coisas são essas que Deus quer que nós façamos e que com certeza é sempre o melhor para nós, é sempre a nosso favor. A segunda dica é lembrar que quem é obediente, Deus abençoa e essa pessoa será bem-sucedido. Na Bíblia nós encontramos muitos versículos que nos mostram isto. Vamos dizer novamente o nosso versículo? A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. A terceira dica, a obediência a Deus torna-nos meninos e meninas diferentes nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de ser. Porquê? Porque fazemos o que é certo, o que agrada a Deus. A quarta dica para aprendermos a sermos mais obedientes é saber que obedecer a Deus é a melhor forma de mostrar que o amamos. A quinta e última dica é pedir ajuda a Deus para sermos mais obedientes. E se nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, então o Espírito Santo habita em nós e Ele vai nos ajudar a fazer o que é certo, a sermos mais obedientes. 5 boas dicas para quem já tem o Senhor Jesus e que quer ser mais obediente a Deus. Vamos dizer novamente o nosso versículo, sem esquecer os gestos na linguagem gestual portuguesa. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. E hoje aprendemos 3 palavras e 3 gestos que combinam muito bem. Vamos lembrar? Bíblia, obediência e amor. E mais uma vez vamos dizer o nosso versículo com estas 3 palavras, estes 3 gestos, para ficar tudo muito bem aprendido. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Olá, meus amigos. Hoje vamos pensar um pouco mais sobre a parábola mais importante que o Senhor Jesus contou. Como já explicamos, as parábolas são histórias do dia a dia que Jesus contava para explicar grandes verdades sobre o reino de Deus. E por que esta é a mais importante? Bem, Jesus disse que se não entendêssemos o significado desta, não conseguimos entender todas as outras. E é por isso mesmo que vamos refletir um pouco mais sobre o que Jesus quis ensinar ao falar das sementes que caíram em vários tipos de terra. Então, vamos pensar sobre este tema. O que devemos fazer quando ouvimos a palavra de Deus? Então, na nossa história, vamos conhecer 4 tipos de crianças diferentes que ouvem a palavra de Deus e reagem cada um à sua maneira. E assim aprenderemos 2 coisas que não devemos fazer e outras 2 coisas que sim, que devemos fazer. Vamos a isso? A primeira criança. As primeiras sementes que caíram à beira do caminho simbolizam a criança que não tem qualquer interesse na palavra de Deus. Mesmo que seus pais sejam cristãos, mesmo que ela vá à igreja, ela se recusa a querer aprender. Se recusa a prestar atenção na aula bíblica, por exemplo. E até faz pouco caso dos conselhos de Deus para a sua vida. Aí, meus amigos, vem o diabo, o nosso maior inimigo, aquele que engana, que tenta, que atrai para o mal. Retira da criança qualquer possibilidade de dar ouvidos à palavra de Deus e de conhecer o seu poder e o seu grande amor. Preferem viver a duvidar ao invés de experimentar a alegria que é ser filho de Deus e confiar plenamente em Jesus. Então, o que não devemos fazer aqui?
já sabemos, a primeira coisa que nós devemos fazer é deixar que o diabo roube a mensagem de Deus em nossos corações. Deus, através de Jesus, mostrou o seu amor por todos nós, trouxe-nos a salvação. E ainda hoje, através da Bíblia e dos ensinamentos dos nossos professores, Deus continua a falar-nos, a insistir conosco, mostrar-nos o caminho certo e seguro. Mas quando uma criança rejeita isso, fica numa posição muito fácil para o diabo lhe enganar, através de brincadeiras, distrações e até dos pecados. Nós já somos naturalmente pecadores e por isso é muito fácil rejeitar a palavra de Deus. Mas para que Deus possa fazer um milagre em ti, não rejeites a palavra de Deus na tua vida. Ao contrário, enche o teu coração de vontade de aprender e pede a Deus que te ajude a entender tudo o que Ele revelou na sua palavra, a Bíblia. Se fizeres isso, no final da história vais ver o que acontece. A segunda criança. Bem, a segunda parte da semente caiu numa terra que estava cheia de pedras. A semente cresceu um pouquinho, mas logo secou quando veio o calor do sol. Isto aconteceu porque ela não tinha raízes. Bem, o que é que devemos aprender aqui então? O significado disto é muito simples. É como uma criança que ouve a palavra de Deus. Ela acha que tudo é muito bom e incrível. Deus é ótimo, Deus é fixe. As festas são boas, os doces, as brincadeiras, os jogos, as músicas, o louvor, os acampamentos, enfim, tudo que ela experimenta na igreja lhe atrai. Mas não se preocupa em compreender o que realmente significa ser um discípulo de Jesus. Então, quando vem os problemas, logo esquece tudo aquilo que ouviu, desanima, afasta-se da igreja, dos amigos e finalmente do Senhor. Portanto, o que é que precisas fazer aqui? É buscar mais a Deus, orar mais e querer praticar aquilo que aprendeste. Ser discípulo de Jesus, meus amigos, não é o mesmo que frequentar as reuniões da igreja ou de participar em acampamentos, mas é sim andar no caminho que o Senhor Jesus nos deixou, o caminho do perdão, do amor, da honestidade, da obediência, da santidade. Mesmo que haja momentos difíceis, não desistimos e seguimos confiando em Deus. A terceira criança é a terceira parte da semente que caiu na terra cheia de espinhos. Jesus comparou esta semente e os espinhos com a criança que ouve a palavra de Deus, entende, frequenta a igreja, participa de tudo, mas a sua vida não mostra qualquer diferença entre ela e uma outra criança que não confia em Deus. Ela torna-se praticamente igual, fazendo as mesmas coisas erradas. Então, o que é que não devemos fazer aqui? É simples. É não deixar-se influenciar pelas coisas do mundo. Vejam, nós vivemos neste mundo, é verdade, mas nós não pertencemos a ele. A nossa vida pertence a Deus e devemos andar aqui neste mundo como Jesus andou. Na nossa vida haverá sempre escolhas a fazer, meus amigos, como aconteceu, por exemplo, no Jardim do Éden com Adão e Eva. Todos os dias temos escolhas a fazer. E a escolha certa é viver a nossa vida segundo os ensinamentos que Cristo deixou-nos e praticar com toda a vontade. Finalmente, a última coisa que devemos fazer, qual é? Jesus explicou isso como a última parte da semente que caiu em terra boa. Isto é, a quarta criança. Jesus compara estas sementes na terra boa como a criança que é totalmente diferente da primeira criança que rejeitou a palavra de Deus. Perceba bem, esta quarta criança é aquela que ouve com alegria a palavra do Senhor, que compreende o significado da morte e da ressurreição de Jesus, que entende qual é o objetivo, qual é a vontade de Deus para a sua vida e experimenta todos os dias os cuidados de Deus e o seu bondoso amor. Ela tem prazer em ler a Bíblia e confia nela. Tem prazer em orar, em estar com os amigos que amam a Jesus. É uma criança que partilha a sua fé com seus amigos e com seus colegas.
Enfim, essa criança vive uma vida de adoração. Adoração a Deus sem trocá-lo por nada. No final, sabe o que acontece com esta criança? A Bíblia diz no texto de Mateus capítulo 13, no versículo 23, está escrito assim: Disse Jesus: enquanto a semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e até 30 por um. A criança que tem o poder de Deus na sua vida vale 30, 60 e até 100 vezes mais do que a criança que desconhece a Deus e não vive no seu amor. Era isso que o Senhor Jesus estava a querer dizer. Portanto, se tu confiares em Jesus e viveres no seu amor, logo, logo tu vais experimentar uma vida que vale a pena. Então, qual é a última coisa que devemos fazer aqui? É preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender e praticar. Assim terás uma vida fantástica que vale a pena ser vivida. Portanto, mais uma vez o Senhor Jesus termina a sua história dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como desejas ou como Deus quer? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que o engano e a tentação roubam de ti a palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que a tristeza e a preocupação abalam a tua confiança em Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Será que os desejos do teu coração impedem que vivas na palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que floresce no teu coração o fruto que vem do poder de Deus? Amor, alegria, paz, a mansidão, a fé que precisas para viver. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Tá, que pena! Já estamos a acabar o nosso clube de boas novas. Mas antes de ir embora, tem um anúncio para fazer. Não te esqueças, meus amigos, de ir à nossa página espaçodeaventura.com. Ali tu vais encontrar muitas coisas interessantes. Vais ter muitas aventuras. E podes baixar o aplicativo para o teu smartphone. Vamos lá. Adeus, até a próxima.